Vamos falar mais sobre esse assunto, sobre essa agenda de hoje e da semana durante essa edição com a Isabel Meca, que está com a gente. Tudo bom, Isabel? Bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia para você também, para quem está com a gente aqui no Novo Dia. Bora para mais uma semana. Vamos embora. Que semana? Vamos lá. Começamos então com essa reunião, Isabel. O que a gente já pode antecipar aqui para quem está nos acompanhando? O que a gente pode esperar desse tom adotado pelo Brasil nessa relação com os Estados Unidos e também com os outros países da América Latina? Carol, o primeiro ponto é a gente entender que essa reunião foi convocada de maneira urgente através de um comunicado que Honduras fez aos demais países que compõem a CELAC, essa comunidade dos países latinos e caribenhos. Isso foi colocado ali nas páginas oficiais da presidente de Honduras, a Xiomara Castro de Zelaya, justamente com essa pauta que passa por questões do meio ambiente e por questões migratórias também. Sobretudo, Carol, depois dos últimos acontecimentos dos últimos dias que envolvem não só brasileiros, mas como latinos de outras localidades. Então, o que desde a semana passada, fontes ali do Palácio do Itamaraty têm adiantado para a gente? Que há em construção uma coordenação, uma unidade a partir de países que têm um modo de pensar muito semelhante. Então, a ideia é você poder construir algo de regional mesmo para você fazer frente em relação a o que eles consideram, do ponto de vista do governo brasileiro, um avanço da extrema-direita nos Estados Unidos, Carol. Então, isso passa necessariamente pela CELAC, porque ela reúne 33 países, justamente esses países de toda a região e que vão ser muito afetados a partir desse endurecimento da política migratória americana com o novo governo de Donald Trump. Do ponto de vista do governo brasileiro, Carol, o final de semana representou vários alertas e o tom adotado foi de emergência. Assim que o governo tomou conhecimento sobre a situação em que esses brasileiros estavam sendo transportados dos Estados Unidos para cá, por mais que o uso de algemas fosse algo previsto em relação aos protocolos dos americanos, uma vez que essas pessoas estão aqui no Brasil, aqui elas precisam seguir as regras brasileiras. Então, houve um determinado momento, inclusive, em que se tentou algemar de novo essas pessoas, depois que já tinha ordem, elas estavam em solo brasileiro, para que elas fossem libertadas dessas algemas e dessas correntes. É por isso que o Itamaraty, durante o final de semana, também cobrou em uma nota oficial mais esclarecimentos dos Estados Unidos sobre essa situação. Uma vez que as pessoas já estão em solo brasileiro, as alternativas em relação ao transporte, a segurança delas, foram assumidas justamente pelo governo brasileiro. Então, como a aeronave apresentou problemas técnicos em Manaus e, teoricamente, o destino final de transporte das autoridades americanas desses brasileiros seria Belo Horizonte, mas houve todo esse imbróglio com questões humanitárias muito fortes consideradas pelo governo, você optou por pegar um avião da própria Força Aérea Brasileira para fazer esse transporte, Carol. Então, só essa operação de emergência que foi montada já demonstra o tom que o governo Lula vai adotar em relação à proteção dos direitos humanos dessas pessoas. Inclusive, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, foi convocada ali para recepcionar essas pessoas. Ela que é mineira, então já estava ali em Belo Horizonte, isso facilitou o contato e ela foi a porta-voz do governo no primeiro contato ali direto com autoridades máximas de primeiro escalão dessas pessoas, dessas 88 pessoas, 84 seguiram para Belo Horizonte, 4 ficaram ali na região norte do país porque moravam em cidades do norte. Mas a maior parte, portanto, seguiu para Belo Horizonte e a ministra fez questão de ir até lá para receber essas pessoas. Inclusive, do ponto de vista do Ministério dos Direitos Humanos, a avaliação, Carol, é de que se houver uma escalada dessas deportações, é preciso trabalhar também em um plano conjunto com os estados para que você tenha ali o mínimo necessário em relação à recepção dessas pessoas. Haja uma preparação nos aeroportos, algo muito semelhante que já funciona, por exemplo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, que tem realmente um volume muito maior em relação a casos desse tipo. Então, a ideia é, se as deportações escalam, você trabalhar isso também estado por estado, fazer ali uma espécie de união interfederativa para tocar esse assunto. Então,
A reunião de hoje do presidente Lula com o chanceler Mauro Vieira é para você definir como é que vai ser a participação brasileira na CELAC. Muito provavelmente teremos, sim, essa participação diante do contexto das últimas horas, mas se o presidente Lula vai participar por videochamada, se não, se o próprio chanceler vai até Honduras, tudo isso vai ser definido a partir desse encontro. Carol.